Não sei se você já sabe sobre isso. Eu pesquisei um pouco e eu descobri até outros significados. Se você procurar na internet, eu achei até interessante que no site assim, mais comum, eles tentaram meio que esconder o significado dessa palavra. Iniquidade em hebraico é avon. Avon, do jeito que se escreve Avon da revista. E entenda bem, amados, eu não estou dizendo que as pessoas que vendem ou que usam estão em pecados ou que isso é do demônio. Não estou dizendo. Mas é exatamente Avon, significa iniquidade em hebraico. Só que não é somente se referindo assim ao pecado, mas toda a punição, todas as consequências por causa daquela iniquidade também estão essa palavra. Avon é iniquidade, punição por causa da iniquidade, e toda consequência por causa da iniquidade é avon. Não é forte isso? E a Bíblia diz que esse avon, essa iniquidade, a punição, a maldição, todas as consequências por causa dessa iniquidade caíram sobre uma só pessoa: Jesus. Todas as nossas iniquidades estavam sobre ele na cruz. Amém, amados? Diga: na cruz. Todos os meus pecados, toda a minha iniquidade, toda a punição e todas as consequências deste pecado na cruz estavam sobre ele, foram colocadas sobre ele. Amém? Mas, como nós falamos, ele ressuscitou. Ele morreu carregado daquilo, com as iniquidades, com a punição, com as consequências, com a maldição, mas ele ressuscitou de uma outra forma. Amém, amado? Ele ressuscitou para gerar uma nova raça, para gerar uma nova vida. É claro que nós não temos tempo de falar sobre tudo isso aqui. Você vai ver mais profundamente em realidades da nova criação, a continuação em aliança de sangue. Mas o sangue dele foi derramado. Testemunhas viram isso. Paulo dizendo em 1 Coríntios, começando a carta, 1 Coríntios 15, ele diz: Jesus foi crucificado, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou diante de muitas pessoas. Ele diz, ele apareceu para 500 irmãos, 500 pessoas. Depois ele apareceu para Tiago, depois ele apareceu para Pedro, depois ele apareceu para mim. Jesus ressuscitou na frente ele apareceu, ele ressuscitou e ele apareceu na frente de pessoas. Ele não ressuscitou da mesma forma como ele morreu. O corpo dele, amado, pessoas ouviram, como vocês estão me vendo aqui, depois de morrer, passar 3 dias lá, pessoas ouviram, como vocês estão me vendo aqui, subir e subir e subir, subir até não conseguirem ver mais. Você imagina o que é um corpo ir voando, subindo, voando, amado. O corpo dele não está naquela sepultura. Pessoas viram isso. Paulo diz, a garantia, irmãos, que ele ressuscitou é que o nosso corpo também vai ser transformado. Nós não vamos viver mais da mesma forma que nós vivemos. Espiritualmente nós já não vivemos. E nós temos uma bendita esperança. Aquele que subiu, ele vai voltar para nos buscar. E quando a gente estiver subindo, nosso corpo vai ser transformado em glória. Nós estamos falando, irmãos, de uma pessoa que não estava usando a roupa da NASA, nem o capacete espacial, e que não subiu num foguete. Você parou para pensar nisso aqui? É do jeito que eu estou, do jeito que você está, começar a subir, e passar das nuvens, e passar da atmosfera, e passar de todas as esferas, e se assentar no trono. Amém. Nós estamos falando de um Jesus que está vivendo hoje no céu. Amém, querido? A obra dele é perfeita, foi perfeita. O sacrifício dele foi feito de uma vez por todas.
iniquidade é punição. As consequências viriam sobre as nossas vidas. Nós iríamos pretinho, como a gente diz no Nordeste. Pretinho para o inferno, com tripa e tudo. Mas Ele nos amou, nos deu vida juntamente com Jesus e nos perdoou. Amém. Nos ressuscitou juntamente com Ele. Nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. E nós seremos arrebatados e teremos o nosso corpo transformado. Amém. Deixa eu ler alguns textos para você. Abra comigo lá em Hebreus, nós já estamos encerrando. Hebreus. Abra comigo Hebreus 9, versos 12 até o 14, por favor. E depois Hebreus 10, verso 14. Hebreus 9, versos 12 ao 14. Todos acharam? Podemos ler, irmãos? Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos. Sabia que Jesus, quando foi subindo para o céu, ele não se perdeu? Amém, amado? Ele não está por aí procurando, vagando no universo, não. Ele subiu com o destino certo de ir até a presença de Deus. Amém? Ele entrou no Santo dos Santos e sai de vez em quando. E obteve uma redenção anual. É isso que diz? Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. E obteve uma redenção eterna. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, diga, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo vai purificar a nossa consciência. Foi isso que aconteceu, amém? Um justo morreu pelos injustos. O inocente morreu pelo culpado. Diga assim comigo, na cruz houve uma troca. Todas as dívidas cabidas a mim, pertencentes a mim, foram colocadas sobre ele. Agora diga assim, portanto, todos os benefícios atribuídos a Jesus vieram para mim. Diga, pegaram em mim. Eu me tornei o que ele é. Nós trocamos de posição. Amém? Na cruz, todas as dívidas, todo o pecado, a Bíblia diz, Ele nos livrou da maldição da lei, se fazendo maldito, não por causa dele mesmo, mas em nosso lugar, para que a bênção chegasse até nós. Amém? É uma troca. Ele foi feito maldito para que a bênção chegasse. Ele morreu para nos dar vida. Ele foi condenado para nós sermos perdoados. Ele foi enfermo, como a Bíblia diz lá em Isaías. Ao Senhor agradou moê-lo. Ele não tinha forma, ele não tinha parecer, ele não tinha figura, ele não tinha semblante, não tinha nem semelhança de homem. Contudo, a gente pensava que ele estava sendo castigado por Deus porque ele tinha pecado. Contudo, os pecados eram nossos, as iniquidades eram nossas. O castigo dele foi a nossa paz. O castigo dele é a nossa paz. Diga isso, o castigo dele é a minha paz. A morte dele é a minha vida.
Diga assim: a pobreza dele é a minha riqueza. A miséria dele é a minha abundância. A enfermidade dele é a minha saúde. A culpa dele é a minha justiça. É o meu perdão. A maldição sobre ele é bênção sobre a minha vida. Você é um abençoado, amém? Ele nos livrou da maldição, se fazendo maldito em nosso lugar. Pecadores não, justificados pelo seu sangue, amém? Lê comigo Hebreus 10, versículo 14. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou, quantas vezes, irmãos? Para sempre, os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: a aliança que eu vou fazer com eles é essa, e acrescenta. Diga: e acrescenta. Diga para o seu irmão: e acrescenta. Dos seus pecados. Diga isso para o seu irmão: e acrescenta dos seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Amém, amados? Deus diz isso e o Espírito Santo testifica: do pecado não lembro mais, não existe mais. Amém, querido? A natureza mudou. Você vai ter uma matéria maravilhosa chamada Justiça de Deus. E você vai entender como Deus transformou a sua natureza. Não somente uma condição, amado, mas a natureza de pecador para justo. Amém? Eu quero que você abra comigo o último texto lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Depois você pode dar uma lida maravilhosa, essa leitura. 1 Coríntios capítulo 15. Aleluia. A partir do verso 45. Você vai estudar minuciosamente esse capítulo de 1 Coríntios na matéria de escatologia no 2º ano. Mas é só para completar. Essa é a última passagem que nós